Iniciaremos agora o nosso conteúdo de História, a chegada dos portugueses ao Brasil. Vamos falar de descobrimento. Em março de 1500, partiu de Portugal, a serviço do rei Dom Manuel, uma grande expedição formada por 13 caravelas e mais de 1.500 homens, entre marinheiros, soldados, padres e algumas pessoas que haviam sido expulsas de suas terras por algum crime que cometeram. Ué, tia, mas aí eles cometeram um crime e vão andar de caravela? Não, eles eram enviados para outro lugar, eles não iam poder voltar mais, eles iam trabalhar como escravos, justamente porque cometeram algum crime, tá? Eles viram escravos. Aí, nesse caso, eles estão ali para trabalhar. Essa expedição foi comandada por Pedro Álvares Cabral. Essa expedição foi comandada por Pedro Álvares Cabral, mas a serviço do rei Dom Manuel. Ele não está indo, eu vou lá, não. Ele foi a serviço. E ele tinha como objetivo chegar até as Índias. Lembra? Chegar até as Índias para quê? Para buscar as especiarias, né? Ele iria contornar o continente africano para chegar mais fácil às Índias, para buscar as especiarias que estava muito difícil de conseguir. Durante a viagem, a esquadra afastou-se da rota estabelecida e no dia 22 de abril avistaram no horizonte um morro ao qual deram o nome de Monte Pascoal, porque era a época de Páscoa, estava perto da Páscoa. Então, eles avistaram o monte e deram o nome de Monte Pascoal. 2 dias depois, quer dizer, provavelmente no dia 24, escolheram um lugar para ancorar, escolheram um lugar para parar, né? Porque eles iriam descer das caravelas, onde colocaram o nome de Porto Seguro. Então, esse lugar que eles escolheram para ancorar, eles colocaram o nome de Porto Seguro. Hoje, esse lugar é conhecido como Baía de Cabralha e está localizada no estado da Bahia. Eles chamaram de índios os habitantes que ali moravam, né? Porque eles estavam achando que estavam na Índia, né? Então, eram índios. Essa gravura representa o desembarque de Cabral em Porto Seguro. É uma tela, é uma pintura de Oscar Pereira da Silva, tá? Tia, essa gravura foi do tempo que eles pararam. Não, naquele tempo nem dava para fazer uma gravura dessa. Foi pintada depois, representando essa chegada deles em Porto Seguro. Todos os registros da viagem e do descobrimento foram feitos ao rei de Portugal pelo escrivão da esquadra, que é Pero Vaz de Caminha. Ele era o escrivão. Ele tinha que mandar notícias para Portugal. Então, ele registrava tudo o que acontecia e depois narrava os acontecimentos, fazia comentário sobre os primeiros habitantes, ou seja, sobre os indígenas, tá? Sendo Portugal um país católico, também na esquadra de Cabral havia um sacerdote, um padre, que é o Frei Henrique Soares de Coimbra, nascido na cidade de Coimbra, que celebrou no dia 26 de abril a primeira missa do Brasil em ação de graça pelo descobrimento. Tratado de Tordesilhas. Como os portugueses e os espanhóis eram povos ricos que tinham grande poder, decidiram dividir o Novo Mundo em 2 partes. Que Novo Mundo? O Novo Mundo era um espaço que eles, na verdade, sabiam que existia, mas ninguém ainda havia mexido nessa parte. Então, eles decidiram dividir esse Novo Mundo, essa parte que eles sabiam, que conheciam, em 2 partes. Por que os portugueses e os espanhóis? Porque eles eram povos ricos, tinham muito poder. Então, eles dividiram entre eles em 2 partes.
A primeira tentativa de acordo foi em 1493, mas não deu certo. Preste atenção, gente. Em 1943, eles já sabiam que existia um novo mundo, correto? Então, isso quer dizer o quê? Que como o Brasil foi descoberto em 1500, depois disso, então, na verdade, a gente sabe que o Brasil não foi descoberto. Eles já sabiam que existiam novas terras. Os portugueses e os espanhóis firmaram, então, um acordo em 1494. Olha só, 1494, chamado Tratado de Tordesilhas. Tratado de Tordesilhas recebeu esse nome porque esse acordo foi feito em Tordesilhas. Na página anterior, diz que eles partiram em março de 1500, e chegaram ao Brasil no dia 22 de abril. Então, se esse tratado foi assinado em 1494, definindo aquele novo mundo em duas partes, então eles já sabiam que existia, gente? Ficou estabelecido que o mundo descoberto seria dividido entre Portugal e Espanha. Quem não gostou dessa decisão foram os ingleses, os franceses, os holandeses, entre outros povos, que achavam isso uma injustiça, pois se o novo mundo era tão grande, por que somente 2 estados deveriam dividi-lo? Esses países que não gostaram dessa divisão, iniciaram também suas viagens com o intuito, com o objetivo de conquistar territórios e riquezas, de saquear o que existia no Novo Mundo. Os franceses e os ingleses atacaram as posses portuguesas e espanholas, praticando atos de pirataria, saqueando, roubando. E esse fato enriqueceu os cofres dessas coroas, correto? Aqui está um desenho representando o Tratado de Tordesilhas. Tem a partezinha laranja, a partezinha mais clarinha. Observe que pelo Tratado de Tordesilhas, o mundo era dividido por um meridiano, que é o meridiano de Tordesilhas. É uma linha imaginária, tá, gente? Eles imaginaram que havia uma linha que divide a Terra em leste e oeste, ou parte oriental e ocidental. Uma parte ficou com Portugal, a outra ficou com a Espanha, portugueses e espanhóis. Essa partezinha laranjinha ficou sob o domínio dos portugueses. E essa partezinha mais clarinha ficou sob o domínio dos espanhóis. Então, de acordo com esse Tratado de Tordesilhas, a gente pode afirmar que eles já sabiam que existiam novas terras. Então, eles deram uma desculpa, relativamente uma desculpa de que iam buscar especiarias, mas não, eles queriam explorar essas novas terras, esse novo mundo, tá certo? Então, agora vocês vão passar para a página 69. Nossos nomes. A princípio, a tripulação de Cabral pensou haver chegado a uma ilha. Eles acharam que estavam numa ilha. Então, eles deram o nome a essa terra descoberta de Ilha de Veracruz. De início, como eles achavam que era uma ilha, eles colocaram Ilha de Veracruz. No dia 2 de maio, a esquadra de Cabral, após a celebração de uma segunda missa, deixou as terras do Brasil e seguiu viagem para as Índias, onde deveriam manter o comércio, adquirindo as especiarias. Então, eles fizeram a viagem para as Índias, mas seguiram o caminho onde tinham as terras que eles chamavam de Novo Mundo. Após isso, que eles continuaram a viagem para as Índias. Com o tempo, percebeu-se então que haviam chegado a uma grande terra. Passaram a chamá-la de Terra de Santa Cruz.
Aqui essa gravura está demonstrando a exploração do pau-brasil. Com o passar dos anos, o pau-brasil, madeira da qual se podia extrair uma tintura forte, de cor de brasa, passou a ser uma matéria-prima de grande valor, retirada em quantidade para ser vendida na Europa. Por isso, em 1527, nossa terra passou a ser chamada de Brasil. Então, o Brasil recebeu o nome de Brasil por causa da quantidade de pau-brasil que havia na terra descoberta. Os primeiros habitantes designavam o Brasil de região ou terra das palmeiras. Eles chamavam de terra das palmeiras, que na linguagem tupi-guarani é simplesmente Pindorama. Os primeiros habitantes, quem eram os primeiros habitantes? Os índios, né? Eles designavam o nome como terra das palmeiras, mas houve grandes trocas de nome, né? Primeiro Ilha de Veracruz, depois Terra de Santa Cruz e finalmente Brasil. Agora vocês vão realizar as atividades. Elas iniciam na página 70 e 71. Um grande beijo para vocês, fiquem na paz.